Sexo e adolescência. Essa mistura gostosa, explosiva e perigosa é o tema da nossa conversa quase proibida de hoje. Nós vamos mergulhar no projeto Dar Voz aos Jovens, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, em parceria, veja bem, com a Fundação Carlos Chagas. O projeto foi um trabalho de educação sexual que mobilizou mais de 100 jovens de 14 a 19 anos, alunos de escolas públicas da Grande São Paulo. Eles escreveram, produziram e dirigiram 10 vídeos sobre questões como namoro, gravidez, assédio, homossexualidade e ainda os medos e fantasias sexuais da juventude. Nós vamos conversar com 7 desses jovens ao longo do nosso programa. E vamos começar com Guilherme Mendicelli e Ilana Júlia. Eu não vou ficar aqui elogiando, porque se vocês foram escolhidos entre muitos, é porque o que vocês propunham era muito bom. O resultado, vocês ficaram contentes? Muito. O que atraiu vocês para um projeto sobre educação e sexualidade? Bom, começo? Vamos começar. Eu acho que hoje é um tema tão ligado, né, na sociedade. O sexo, às vezes, acaba não sendo tão bem visto, né, ou não tão visto com naturalidade. E nós, que somos jovens, né, nessa fase tanto da puberdade, que estamos amadurecendo, que estamos nos descobrindo, e com isso a gente vai descobrindo o sexo e como ele é bom, como ele é fundamental, né, para a nossa realidade, para a nossa vida. E através disso a gente consegue quebrar tabus, né, a gente consegue quebrar conceitos e aprofundar ainda mais nesse universo que tem muito a desvendar, né? Que tem muito a nos oferecer. E para sempre. Tenho Pra essa notícia sempre. para te dar, é para sempre. Para sempre. Não tem aquela aprendi tudo. Chega uma hora que você faz, e agora? Ilana, você, por exemplo, você sempre teve liberdade para falar sobre esse tema na sua casa? Então, nunca tive, até mesmo eu não falo muito disso com a minha mãe. Não Nunca tenho essa tentou? liberdade. Eu acho que não teria espaço para falar. Acho que se eu fosse falar alguma coisa, ela não iria aceitar e não ia dar muito certo. Então, acho que com ela eu não tenho essa liberdade para falar. Onde é que você aprendeu sobre sexo? O que você sabe até agora? Bom, o que eu sei até agora, eu aprendi, assim, basicamente com amigas que já têm esse acesso, mais com as mães, com professores na escola, assim, é só basicamente isso. Eu aprendi na escola, assim, com alguns professores. Você fez, Guilherme, o roteiro, é isso? Também, né? Vocês fizeram os dois juntos? Todos nós, né? Todos do grupo, a gente acabou desenvolvendo o roteiro, escrevendo, né? Debatendo ideias desde do princípio, né? Do brainstorm até o último tratamento dele. Já tinham feito isso antes? Eu já tinha tido contato com isso. Com cinema? Com cinema. E com roteiro de cinema? Com roteiro de cinema, principalmente. Agora, sexo você tinha feito antes de roteiro ou não? Sexo. Também. Roteiro de sexo ou não? Estou dizendo, Sexo. antes de fazer um roteiro sobre Sim. sexo, você já tinha praticado sexo? Já tinha praticado. Ok, então é um cara experiente. Agora, o vídeo de vocês aborda a gravidez adolescente. Por que esse tema? Esse seria um medo permanente na geração de vocês? Acho que sim, porque geralmente na escola e na sociedade, pelo menos onde eu moro, muitas adolescentes, acho que por falta de informação, acaba ficando grávida e aí, às vezes, com quem ela teve o ato sexual não fica junto com ela e ela acaba sendo uma mãe na adolescência grávida sem um pai, né? Não tem um pai para ajudar a criar o filho, então ela sendo uma mãe solteira. Acho que é uma coisa muito ruim, assim, a gente quer abordar mais para tomar as precauções certas, né? Porque você ficar grávida, assim, sozinha é uma coisa muito ruim. Você conhece a menina que aconteceu isso com ela? Conheço, eu tenho muitas vizinhas que, sim, tem umas 3, que pelo menos uma... Amigas? Amiga não, mas conhecida. Ela ficou grávida de gêmeos. Aí teve os filhos, a mãe botou ela pra fora de casa e o namorado dela não tá mais com ela, então ela ficou sozinha no mundo, praticamente, não tinha apoio de ninguém. Aí ela ficou nessa situação, mas ela conseguiu. Aí ela até parou de estudar, não estuda mais, aí tá cuidando das crianças. Ela agora voltou a estudar, mas fica uma coisa bem difícil, né? Dividida. Muito difícil.
Vocês acham que o problema da gravidez adolescente é um caso puramente de educação? Eu acredito que também, né? Eu acho que além da educação, que todos nós, né, hoje em dia, está muito fácil o acesso, principalmente por causa da internet, por causa dos meios de comunicação e por causa de uma certa evolução na sociedade, né, na cabeça da sociedade também. Um assunto que há uns 50 anos atrás eram vistos com os olhos muito diferentes, hoje já tem uma visão um pouco mais aberta. Só que além da educação, que a gente pode ter contato em todo lugar, né, tanto na escola, a preocupação de muita gente, principalmente educadores, campanhas de televisão, do governo, enfim. Vocês acham boas campanhas? Vocês acham eficientes? Eu não acho tão eficientes. Eu acho que assim, que o que precisa hoje é conseguir tocar, né? Acho que tocar o jovem de uma maneira mais íntima, né? Mais próxima, então. Mais próxima, sabe? Uma maneira mais humana, sabe? A gente vê aquilo e saber que a gente passa por aquilo. Eu acho que um papel principal, né, tanto na nossa educação, são os nossos pais. E o diálogo que isso estabelece dentro de casa. Eu acho que é extremamente importante esse diálogo com nossos pais e fundamental, acho que para os resultados, né, que a gente acaba tendo na nossa adolescência, com relação a sexo, com o conhecimento daquilo, com a fala de quem já passou por aquilo e que é o melhor para você. Então, acho que é principal. Porque tesão é inevitável. Inevitável. Somos um resultado hormonal aí que complicado. Muito grande. O vídeo de vocês tem foco, quer dizer, vamos dizer, o protagonista é um rapaz, ou o foco é em cima do rapaz que tem problema da gravidez da menina. Mas você não usou camisinha? Eu não consigo lembrar, eu só lembro que eu cheguei em casa, fui tirar a chave do bolso e tirei a camisinha junto. Cara, eu acho que fiz uma besteira. Por que vocês resolveram pegar o lado do menino? Bom, porque geralmente filmes que se tratam sobre gravidez mostram mais o lado da menina, o sofrimento da menina. No caso, a gente quis fazer o inverso, mostrar algo diferente, que seria o ponto de vista do menino. Que ele também passa por uma situação difícil, que é difícil para ele saber que ele vai ser pai e que a vida dele vai mudar totalmente. Então, acho que a ideia foi essa, né, de mostrar o lado dele. E principalmente, né, que a gente acha, sempre está retratando o lado da menina, né, as consequências que ela vai ter. Muitas vezes o pai acaba ficando de lado, né, o pai de uma futura criança. Então, a gente buscou mostrar ao máximo aquela alucinação, né, porque hoje o risco amedronta muito os jovens, sabe? Vocês conhecem algum menino que passou por isso? Eu conheço. É? Eu conheço. Amigo seu? Amigo meu. Conheço até o casal em si. Porque eles ficaram juntos? Porque ficaram juntos. Assim, mas assim, até no nosso ponto de vista, acabou não acontecendo, né? No meu caso, do meu amigo, né? Só que assim, principalmente aquela expectativa, sabe? Aquele medo de saber que fez a coisa errada e não saber o resultado que aquilo pode dar. Pode tanto acontecer a gravidez, quanto ser só um susto. Você está falando sexo sem proteção. Sexo sem camisinha, sim, é isso? Sim. Eu estou falando principalmente disso, né? Ou dos riscos, né? Todos nós corremos riscos. Hoje é difícil, a gente acha métodos anticoncepcionais que a porcentagem é muito grande de proteção, só que todos nós estamos correndo risco, né? E às vezes, se é para acontecer, vai acontecer. Cabe a nós saber prevenir. E os resultados que isso vai dar no psicológico, sabe? Tanto se acontecer, um pai ou uma mãe precoce, quanto o medo daquilo acontecer, né? Acho que a maioria dos jovens sabe que fez a coisa errada e sabe as consequências que aquilo vai acarretar para a vida dele. Então, infelizmente, até o nosso vídeo trata um pouco desse lado psicótico, né? Por que vocês não usam uma vez a palavra gravidez no vídeo todo? A gente tentou fazer o máximo passar por imagens, né? Passar aquilo que a gente consegue expressar. E a nossa intenção foi deixar no ar, sabe? Deixar no ar, como tantas vezes fica no ar de tantos adolescentes,
gravidez ou não. Está grávida ou não. Guilherme, deixar no ar com uma sugestão de suicídio. Quase isso, Uma né? sugestão de suicídio. Aí eu pergunto para vocês, da onde saiu essa ideia de que sexo também pode levar à morte? Eu acredito que o ser humano, sabe? Através dessa alucinação e desse medo, sabe? Quando a gente está passando por um problema, a gente acha que é o maior do mundo. E às vezes depois que tudo se passou, tudo acabou, é que a gente percebe realmente como aquilo podia ser mudado, né? Aquela coisa de pensar com a cabeça quente ou pensar com a cabeça fria. Na maioria das vezes os jovens hoje pensam com a cabeça quente, né? Na hora de... Porque o hormônio está presente. E, infelizmente, sofre as consequências depois. Gente, parabéns para os dois, muito obrigada. Parabéns mesmo, viu? Belo trabalho. E nós estamos terminando o primeiro capítulo da nossa conversa quase proibida sobre sexo com adolescentes. Nós voltamos com mais 2 jovens logo depois do intervalo. Até já. Estamos de volta para continuar a nossa conversa quase proibida sobre sexo com adolescentes. Agora nós estamos com Vitor Hugo Silva e Daniela Natalini, que fizeram um vídeo sobre diversidade sexual. É isso? Isso. Vocês escolheram o tema ou, no geral, no apanhado geral, falar, vocês ficam com esse, vocês ficam com esse? Como é que foi essa divisão? Não, teve vários temas e eu fui no que eu mais me encaixava, no que eu mais achava polêmico, vamos dizer. Então, eu fui no tema amor, que na verdade o tema era amor e sexo. Então, abordamos o homossexualismo nessa vibe mesmo. Bom, alguma razão pessoal para abordar ou não? Não, acho que foi um pouco pelas experiências que a gente conhece de outros amigos ou de pessoas que a gente convive muito, a gente achou que seria algo legal para abordar. Vocês diriam que na sua geração a homoafetividade é um assunto muito presente? Sim. Sim? Sim. Posso fazer uma pergunta super particular? Vocês dois, separadamente, já tiveram experiência homoafetiva? Ainda não. Ainda não, ainda não. Ok. Educação sexual, tiveram em casa? Um pouco, porque meus pais ainda se limitam um pouco a falar sobre isso. Mas eu consigo conversar abertamente com a minha mãe sobre sexo, essas coisas, ela aceita de boa. Você diria que para as mães é sempre mais fácil falar sobre sexo? Eu acho que se você conquista aquela confiança, você consegue conversar com ela sobre diversos assuntos. Então, eu sempre tive esse laço muito afetivo com a minha mãe. Aí, acabou tornando isso bem mais fácil. E você, conversa com seus pais sobre o assunto? Com meu pai, não muito, porque ele já é mais reservado sobre esse assunto, ele já deixa um pouco a desejar. Já minha mãe fala abertamente com ela sobre vários assuntos envolvendo sexualidade. O primeiro ato da história que vocês contam mostra a dificuldade que gays de ambos os sexos têm na escola, que são obrigados a conviver com a discriminação e com o bullying. Vocês presenciaram casos semelhantes? Ou foi ficção o que vocês fizeram? Eu já vi por experiência própria muitos casos que são sempre discriminados. Por ser um pouquinho diferente da maioria, acaba ocorrendo muita discriminação. Todo mundo me excluía, ou senão eu não podia abraçar as meninas porque ela pensava que eu ia agarrar elas. Já teve caso de, quando eu estava em Portugal, que eu apanhava na escola. Apanhava praticamente todo dia na escola por causa disso. E foi bem difícil, assim, por isso que também foi um dos fatores que eu quis parar a escola. E qual é a posição da escola nessa hora? Nessa hora eu acho que a escola fica meio um pouco, vamos dizer, inativa. Ela fica ali, ela olha o problema, ela vê que tem um problema, mas não corre atrás para resolver. O problema da homossexualidade está em várias escolas e muitas escolas deixam como se não fosse um problema. Mas é um grande problema. Eu estou falando com 2 virgens? Sim. Sim? A virgindade é um problema no âmbito escolar, por exemplo? Não, às vezes atrapalha um pouco que as pessoas, ficam com receio de ficar perto da gente.
Algumas pessoas são assim, Receio outras por não. quê, Vitor, você acha? Às vezes eu não entendo, parece que a gente é diferente. Por não ter experiência sexual, a gente fica um pouco afastado dos que têm. Às vezes é mais afastando. Eles preferem isso. O que é que vocês concluíram a partir do trabalho que vocês fizeram? Vocês imagino que tenham pesquisado, tenham falado com pessoas que sofrem a discriminação, ou sofrem pela discriminação, e eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês concluíram. Bem, eu concluí que os homossexuais, eles não têm uma voz tão ativa, eles não têm uma participação tão ativa na sociedade quanto os héteros, por conta da repressão dos heterossexuais. Geralmente, eles ficam com um certo medo da grande massa de homossexuais serem contra e nisso acabarem fazendo com que eles não sejam eles mesmos. E a gente viu que eles não estão tão ativos na sociedade quanto... Ou seja, eles não estão vivendo de verdade. Você diria isso? Diria. E no caso do homossexual na família, como é que as famílias reagem? Vocês tiveram esse feedback também ou não? Eu tenho um amigo que ele faz uns 2 anos que ele contou para a família que ele era homossexual. A família não aceitou bem isso. Ele sofre até hoje um pouco com isso. A família se afastou um pouco dele. Apesar de morar na mesma casa, ele ainda sofre muito com isso. Aliás, vocês, na história que escolheram, vocês mostram um casal de rapazes muito bem resolvidos afetivamente, mas que sofrem discriminação por parte da família. Meu pai lida de uma forma bem melhor que a minha mãe. Não é aquela coisa assim, tipo, nossa, eu super aceito meu filho, eu levanto a bandeira. Não, mas tipo, ele respeita. Sabe, a vida dele, ele faz da vida dele o que ele quiser. Minha mãe não. Minha mãe, ela não consegue entender, ela não consegue respeitar e é muito difícil. Como é que vocês chegaram a essas personagens, esses 2 caras? O que eles ensinaram a vocês que vocês ainda não sabiam? Bem, eles me ensinaram que nem sempre a família vai estar do nosso lado, nem sempre as nossas decisões serão tomadas e não vão afetar a nossa família. Sempre vão afetar a nossa família e a nossa relação, tanto com nossos pais quanto com o restante da família. Eu vou perguntar uma coisa tão cruel, mas vou falar sobre responsabilidades. Num ambiente familiar, onde os pais têm dificuldades, né? Talvez, ou bastante certamente, porque falar sobre sexo era ainda o maior tabu na época deles, será que os jovens também teriam forçosamente um papel ativo na transformação da cabeça desses pais? O que você acha? No caso, eles deveriam tomar mais iniciativa em abordar esse assunto. Quem? Né? Os filhos ou os pais? Os filhos. Ah. Acho que eles, por muito medo aos pais, eles acabam não falando sobre isso. Então, acho que os filhos deveriam abordar mais esse assunto, tentar mostrar para o pai o que eles são. Muito bem, eu gostaria de saber qual é, na sua opinião, o grande problema afetivo-sexual da geração de vocês. Bem, na nossa geração, eu acho que o problema mesmo é as pessoas estarem, às vezes, confundindo uma certa atração, um certo interesse, por algo que vai ser permanente para a vida toda deles. Porque tem meninas que viram bissexuais porque tiveram vontade de pegar a menina por rebeldia. Acho que essa parte da rebeldia já entra muito nesse contexto. Porque ser rebelde, pegar a menina só porque a mãe não deixa. Acho que tem que ir mais pelo sentimento, pelo que quer. Você está dizendo isso para homem e mulher também? Sim, homem e mulher. Você está falando, então, que você deve ter percebido em algumas situações, para chegar a essa conclusão, já que o trabalho de vocês foi em cima da homoafetividade, que às vezes, exatamente pela falta de conexão dentro de casa, essas meninas vão para chamar atenção e fazer isso. É isso que você está dizendo? Sim, isso. Você concorda? Concordo que a maioria dos jovens da nossa idade acabam fazendo isso para chamar um pouco da atenção dos pais.
Às vezes um desejo também leva a pessoa a fazer isso, mas a maior parte das vezes é para chamar um pouco de atenção. E quando você diz, às vezes, um desejo leva a isso, o desejo que pode não ser definitivo, mas pode ser também uma indicação. Quer dizer, não importa. O que nós não estamos falando de futuro, a gente está falando de uma realidade. É isso. É isso. Pode ser como pode não ser. Mas as coisas deveriam ser encaradas com mais naturalidade. Com certeza. É isso? Sim. Tanto pela geração passada quanto pela nossa agora. Eu acho que deveria ser mais algo natural, não algo que seja como se fosse um bicho. Ou considerado até mesmo uma doença, né? Considerado até mesmo uma doença. Não deveria ser tratado dessa forma, porque é uma coisa natural nossa, dos adolescentes. Acho que do ser humano até. Olha aqui, que não é engraçado eu falar assim, acho que do ser humano até, como se adolescente não fosse. Não quis, coloquei mal. Gente, parabéns pela escolha, parabéns pelo trabalho, muito obrigada. Nós estamos terminando mais uma parte da nossa conversa quase proibida com adolescentes sobre a vida sexual dos jovens. Nós voltamos em seguida com mais descobertas. Até já. Estamos de volta para continuar nossa conversa quase proibida com os adolescentes do projeto Dar Voz aos Jovens, organizado pelo SEBRAP em São Paulo. Com a gente neste bloco, a jovem Jade Dietrich, uma das entrevistadas do vídeo sobre diversidade sexual. Ô Jade, tem uma frase sua deliciosa no vídeo em que você narra o jeito como você brincava de Barbie quando era criança, que você sempre preferia Barbie com Barbie e nunca Barbie com Ken. Quantos anos você tinha? É uma memória de quantos anos atrás? 4, 5 anos eu tinha, mais ou menos. Quando eu adorava as bonecas, eu adorava brincar com elas, só que quem sempre ficava de fora da brincadeira. Só que minha mãe nunca viu. A tua mãe nunca viu e nem você mostrou? Não. Porque nessa tenra idade, você já escondia isso. Já. Mas o que era? O que você acha que fazia uma menininha dessa idade esconder? O que era? Um instinto? O quê? Eu não sei dizer, porque assim, quando a gente é criança, a gente sempre vê na família. O pai, a mãe, o irmão com a namorada, o tio, a tia. É sempre o garoto e a garota. Eu nunca vi, quando criança, uma garota com uma garota, ou um garoto com um garoto. Então, do jeito que eu brincava, eu tinha medo que minha mãe falasse alguma coisa. Você que ela desse a percebia bronca. que estava fora da ordem mundial ali naquele momento. Exatamente. Mas muito novinha já percebia isso, não é verdade? É uma concepção que a gente tem quando criança, só que a gente não entende exatamente. E aí vai descobrindo conforme a gente vai crescendo. Na adolescência, isso explode. A homossexualidade, a heterossexualidade. Quando é que você percebeu que essa sua preferência ou a preferência da Barbie era a sua, na sua vida real? Depois dos 13 anos, mais ou menos. Aos 13 anos, mais ou Foi menos? quando eu comecei a notar que Você se sentia atraída? já era uma questão mesmo que eu estava levando isso, né? Na escola. Você tinha com quem falar sobre sexo na sua família? Sim, Quem? sempre. Minha mãe. Minha mãe, ela sempre falou sobre sexualidade, sempre. Às vezes ela me procurava para perguntar, para comentar, para conversar sobre. Então, eu sempre, desde pequena, sempre tive essa educação sexual em casa. Você é filha única? Não, eu tenho um irmão. Bom, você não passou por preconceito dentro de casa? Dentro de casa, não. Nenhuma vez? Nenhuma. Isso é uma sorte. Você considera? É uma raridade. Não É raro. Agora, fora de casa, como é que se dá a coisa? Na escola, eu não tive nenhum problema. Eu vi pessoas tendo, mas eu não. Agora, A que você atribuiria esse seu não problema? Por que com você não e com outras Porque pessoas sim, você acha? É que assim, eu cresci tendo amigos já gays também, antes mesmo de me assumir. Então, eu andava com pessoas que tinham uma certa já entendimento. Agora, fora da escola, eu já tinha problemas. Então, Você está dizendo que você vivia num gueto dentro da escola. é mais ou menos É isso. isso. Fora da escola, que situações você viveu, por exemplo? De estar andando com namorada e olharem feio, de falarem que isso era abominação,
que era errado, que feio, que não pode. Já ouvi coisas pesadas já. Quando você participou do filme, você estava com uma namorada que, na verdade, com um namorado Isso. que, na verdade, estava pretendendo fazer... Era transexual. Hã? Transexual. Ele estava pretendendo uma cirurgia, é isso? E ele disse que você apoiava a ideia. Apoiava. Com ela, eu me senti seguro, entendeu? Eu sabia que eu não ia sofrer tanto preconceito como eu imaginava que ia sofrer. Porque tanto no meio LGBT ainda tem preconceito, tanto com trans mulher como com trans homem, ou até lésbico, que eu não gosto de gay, essas coisas assim, entendeu? Isso se deu? Ele, a última vez que eu falei com ele... Que vocês não estão mais juntos? Não. Por que não? Não deu certo o relacionamento, ficou uma coisa desgastada, começaram as brigas e foi melhor separar. Mas ele me ajudou muito a entender a transexualidade, que até então eu era meio desconhecida para mim. E eu tenho uma curiosidade louca. Você, desde cedinho, percebeu que você gosta de meninas. A sua preferência sexual é por meninas. Você namorava este carinha porque ele ia se transformar numa menina? Não, na verdade, ele nasceu com a identidade definida como feminino e, ao longo, percebeu que, na verdade, a identidade de gênero deles pertencia ao masculino. Então, quando eu comecei a namorar com ele até então se mostrava como garota. Ele se vestia como garota? Não, ele tinha trejeitos masculinos, mas até então ele usava o nome de registro, ele se portava como uma garota. Apesar das roupas dizerem um pouco o contrário. O que eu estou perguntando é, você que está aqui na minha frente, você entendeu essa bagunça na sua cabeça ou não? Demorou. Ou o sexo é assim mesmo? No começo foi bagunça, foi porque eu não entendia, eu não aceitava muito bem ele. Para você, é uma escolha ou isto é uma orientação e acabou? Eu acho que gay, lésbica, já é uma coisa mais que vem de muito cedo. Acho que a gente nasce assim. Não é... Então a é gente uma escolhe... orientação mesmo. Quer dizer, você, o seu corpo, a sua cabeça te orientam para isso. É isso. Eu não escolhi de um dia para a noite eu gostar de garotas. Se você fosse escolher, você não escolheria? Nunca parei para pensar nisso. Não, eu estou perguntando pelo bullying que você deve sofrer vira e mexe. Sim. Fora de casa, sim. Mas se eu me atraísse, eu não veria nenhum problema em dizer, olha, eu gosto de garotas. Eu quero ficar com garotas. No momento. Como é que era o relacionamento afetivo seu com aquele seu namorado? Era um relacionamento hétero. Normal, como qualquer outro, tanto na parte afetiva como na parte sexual. Hétero? Isso. Ele estava fazendo o papel de... Do homem, como ele se assumiu homem. A sua família, em compensação, sofreu algum tipo de preconceito pela sua condição sexual? Pelas pessoas que não entendem, não que eu saiba, ninguém chegou a falar nada, nem agir de alguma forma. Mas a gente nota os olhares. A gente nota alguns comentários, algumas conversas que acabam chegando Mas preconceito mesmo de atingir, não. Alguma vez na sua casa vocês discutiram a cura gay? A opinião em casa é unânime, né? Não existe cura gay. Meus pais sabem disso. Eu sei disso. Não existe uma cura gay. Você acha que é mais difícil para os homens ou para as mulheres a homossexualidade? Para os homens. Por quê? Pelo machismo que existe há tanto tempo na nossa sociedade, é mais difícil um homem, chegar, botar a cara na sociedade e falar, eu não sigo esses padrões. Fica mais complicado, ficam os olhares mais em cima dele.
seria porque há uma fantasia sexual em cima de mulher com mulher? Provavelmente, porque todo homem, quase todo homem, gosta, né? Quer ver duas mulheres se beijando. Ou até no ato sexual. Há desejo da maioria da classe masculina. Você não se sente uma solitária? Não. Porque você tem esses amigos todos. Tenho, sempre. Agora, é por uma questão de identidade, porque vocês se identificam no que vivem, no que gostam, ou é porque não há como? Eu acho... nunca vi da forma... eu vou ser amigo de gays porque eu sou homossexual também. Não. Até porque antes mesmo dos meus amigos se assumirem, de eu me assumir, a gente levava amizade normalmente. Claro que a gente tem gostos em comuns, as conversas são mais fáceis sobre o assunto, mas eu também tenho amigos heterossexuais que conversam, a gente tem amizade do mesmo jeito. Que tem a mesma identidade. Você está aqui na minha frente, não tem problemas, é isso? Não. Nenhum. Parabéns, que sorte. Ô, Jade, você no momento está namorando? Tô. Um rapaz ou uma menina? Uma menina. Tá feliz? Tô. E na sua opinião, qual é o maior problema sexual, que não é o seu, qual é o maior problema sexual dos jovens da sua geração? As perguntas que eles não conseguem responder. A saber... Se eu sou homossexual, se eu não sou, o que isso significa, o que o sexo significa além do ato sexual, além de ser, além do desejo que envolve, o que vai acontecer se eu contar para os meus pais que eu não sou mais virgem, se eu sou gay, se eu sou lésbica, é um amontoado de perguntas que muitas vezes não têm respostas e bagunça a nossa cabeça de uma forma que nos deixa meio perdidos quanto a isso mesmo. E o que isso vai acarretar, no que isso vai acarretar, não é isso socialmente falando? Exatamente. Já que nós estamos num país que eu acabei de perguntar para você sobre a cura gay aqui, certo? Exato. Esse é um outro problema. É um problema, mas que eu não vejo como uma razão para se preocupar agora. Quem entende da própria sexualidade, quem é assumido, não só para a sociedade, como para si mesmo, sabe que cura nenhuma vai... Porque não é uma doença, não é um problema, é apenas uma característica pessoal. Muito bem, muito obrigada, querida. E nós estamos numa conversa quase proibida sobre a vida sexual dos jovens. Nós voltamos daqui a pouco com mais 2 entrevistados. Até já. Estamos de volta para continuar nossa conversa quase proibida sobre sexo na adolescência. Estão comigo agora mais 2 integrantes do projeto Dar Voz aos Jovens do SEBRAP. O Vitor Hugo Costa de Melo e a Beatriz Ribeiro. O vídeo que vocês fizeram fala de assédio. Mostra o sexo, então, sendo usado como ferramenta de poder. Quando foi a primeira vez que vocês ouviram falar disso? Não sabe. Pode falar. Então, dessa vez que a gente viu esse tema, eu lembro desde essas lendas que falam teste do sofá, essas promoções e tal. Então, isso sempre... eu ouvi, mas nunca uma coisa concreta, né? Mas nesse sentido eu já ouvi nesse contexto de teste do sofá, promoções que usam o sexo para promover. Para chegar lá. Para chegar lá. E você? Também, acho que como arma de subir na carreira, ele sempre esteve presente, assim, já ouvi muita história. De ouvir histórias. Uhum. Mas vocês já chegaram a ver alguma coisa? Ou conhecer alguma situação próxima de vocês ou não? Não. Não? Não. Assédio, vou falar, vai ser horrível. Assédio de professora a aluna ou vice-versa, hein? Desculpe, tem aí também o vice-versa. Nunca? De aluna com professora, eu acho que não o ato em si, mas de achar bonito, de falar, meu Deus, esse professor bonito. Eu já ouvi, sim. Agora, professor-aluna... Mas não como assédio para conseguir um ar? Nota, não. Não era isso. Não. Vocês escolheram o tema? Sim. E por quê? Então, a gente se inscreveu no projeto Dar Voz aos Jovens através de uma divulgação que a Paula fez na ONG que a gente fazia parte. Sim. Então, nessa ONG, era bem divulgado esses assuntos, essas polêmicas eram levantadas, porque lá tem diversos jovens.
Então, esse tema abuso sexual ainda não tinha. Então, quando a gente colocou nossos nomes no abuso sexual, foi para violência, foi para levar esse tema para a ONG. Vocês conversam sobre sexo em família? Mais ou menos. Mais ou menos quer dizer não mesmo? Com a minha mãe, eu acho que eu tenho bem mais liberdade para falar do que... E com os meus primos, assim, quando... Bom, se reúne primo... todo mundo. Tem que falar. Não, primo, não só a gente fala, mas a gente beija. Não tem umas fases assim? Eu tô falando lá da primeira infância ou da começo da segunda. Tem um primo que a gente é mais velho, que a gente fala, nossa, como é bonito, mas é isso. Eu tenho mais liberdade, sim, para falar com a minha mãe do que com meu pai, por exemplo. Por uma imagem ou por uma dificuldade mesmo? Porque seu pai é mais reservado? Por aproximação, assim. Na verdade, eu moro com a minha mãe, então... Você tem pais separados? Sim. É isso? Sim. Então, eu tenho muito mais... Eu posso falar pra minha mãe, isso aconteceu, isso hoje. E você conta o que acontece com você na sua vida sexual? Não. Aliás, você é iniciada sexualmente? Não. Eu conto muito mais... essa história, isso. Isso é verdade. Isso. E dá para tirar alguma coisa de proveito para você? Dá. Minha mãe não tem muita... Minha mãe não entende muito em relação ao homem e mulher, porque ela teve o meu pai como homem da vida dela, mas ela entende, Bia, isso não é bom pra você como pessoa. Então, ela me orienta assim. E você? Eu também... minha mãe e meu pai são separados e eu moro com a minha mãe, então é um pouco mais fácil com a minha mãe, essa conversa. E é possível? Eu tenho filhos homens e eu me lembro sempre de me gabar dizendo assim, aprendo mais sobre homens, mas vai até um certo limite, porque parece que chega uma hora que mulher é mulher e homem é homem. E aí isso se dá com você e a sua mãe também ou não? Então, antigamente minha mãe conversava mais, tal. Ela foi que me apresentou a camisinha. Ela que me mostrou como coloca até... Teve esse negócio da banana e tal. Certo. Desde os 10 anos de idade ela já conversava isso comigo. Mas agora, em relação ao meu pai, a gente tem mais liberdade para falar sobre isso agora que ele está separado da minha mãe. Meu pai antigamente era mais reservado para falar sobre diversos assuntos, assim. Quando ficava dentro da sua casa com a sua mãe ao lado. Era. É curioso isso. É muito curioso. Você já é iniciado sexualmente? Não. Não? Bom, no filme, o primeiro ato de assédio é vivido pelo rapaz. Eu estava reparando no seu desempenho aqui na empresa e percebi que você está desenvolvendo um excelente trabalho. Eu acho que você tem um grande potencial e juntos podemos crescer muito nessa empresa. Só depende de você. A história é pura ficção ou é baseada em fatos reais? É comprovado, né, que muitos abusadores, se eu posso falar assim, ele repete um ato que já aconteceu com ele. Então a gente quis mostrar isso. Foi só por isso que a gente colocou ele já sofrendo e o ato se repetindo. Sr. Thomas... Não, bebe. Relaxa. Senta aí. Eu acho que a gente... Não, relaxa. Bebe. Fica tranquila. Você é muito bonito. Tem muito potencial. Nós dois juntos nessa empresa... Eu acho que tá havendo realmente um engano. Tem razão. O que isso tem a ver com o trabalho, né? Por que você tá fazendo isso comigo? Vocês acham que é possível adiantar, porque no vídeo a mãe da garota violentada, ela percebe que alguma coisa estranha poderia acontecer, por exemplo. Vocês acham que é possível perceber que um abuso vai ser cometido ou não? Ou pelo menos vai tentar ser praticado ou não? Eu acredito que sim, pela forma que
é abordado, o jeito que a pessoa fala, porque você pode até estar num ambiente de trabalho, mas a forma como você é abordado, o chefe pode falar de diversos assuntos que isso não interfere no trabalho. Então, isso já pode ficar ligado. Já tem que ficar ligado nisso, porque é limite no trabalho pro pessoal. Então, aquela parte da mãe orientando é mais no instinto da mãe, fala, ó, presta atenção, isso não é normal de acontecer. Como foi seu dia? Normal, tranquilo. Hoje eu almocei com o meu chefe. E? Ele é meio esquisito, fica encarando as pessoas. Como assim? Não sei, é mania, eu acho. Ele tem mania de ficar olhando, sabe, encarando, mas acho que é o jeitão dele. Olá, hein, filhinha? Olá, hein? Pode ficar tranquilo, mãe, eu sei me cuidar. Vocês acham que os jovens estão preparados para o assédio? Não. Não? Não. E o que ajudaria? Não sei, porque o jovem que sofre abuso, no caso da menina, isso foi meio óbvio. Agora tem jovens que eu acho que não teriam coragem de contar isso aconteceu comigo. Então eu não sei o que poderia orientar o jovem, porque ele não está preparado para ser abusado. Então, não sei. Vou colocar uma pergunta que pode se virar contra mim completamente, vocês já vão entender. A internet tem um papel hoje importante na questão do abuso sexual? Sim. Sim? De que maneira? Você consegue ver muito mais esse tipo de violência acontecendo através da internet. Esse mundo global, você consegue ver diversos acontecimentos em questão de segundos. E até orientações dentro da internet. E até um assédio que pode começar a partir da internet? Sim, também, é isso? Também. Uma pergunta para os dois. Qual é o maior problema sexual dos jovens de hoje? Quem responde primeiro? Não poder falar realmente do que sente, do que não sente, do que quer, do que não quer. Sim, acho que o jovem, dentro de casa, entre parceiros, eles precisam se conhecer mais. E, no seu caso, vou perguntar, esses vídeos do SEBRAP, esses vídeos pelos quais vocês foram responsáveis, podem ajudar de que maneira? Pelo fato de ter sido feito por jovens. Acho que a ideia de passar que a nossa visão pode ser ajudar eles de uma certa forma, porque nós somos jovens passando para jovens. Porque é diferente da palestra que tem na escola, o que a gente vai, que dizem chatas, porque são assuntos bem... apesar de ser os mesmos assuntos, mas de uma forma não abordada de uma certa forma, linguagem para o jovem. Didática chata. É isso. Essa forma dos jovens passar para os jovens, isso é uma boa forma de mostrar para eles, ó, eu estou da mesma forma que você, mas eu estou conseguindo me orientar com algumas ajudas e até te ajudar. Acho bonito. É assim, estamos juntos. É essa a frase. É isso? Parabéns, muito obrigada pela entrevista. A gente se vê no próximo programa. Até lá.